Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o pastor João, e eu quero estar trazendo aqui nesse estudo, falando sobre o divórcio. Hoje nós vamos estar falando se é pecado ou não o segundo casamento, porque a Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 16, onde o próprio Senhor diz que odeia o divórcio. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio. Glória a Deus. Esse é o tema de hoje que eu vou estar trazendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual muitos hoje quase não fala sobre o divórcio, que é pecado. Por que é pecado? Porque Deus considera o casamento até que a morte o separe. Então, meus irmãos, esse negócio que muitos falam, que porque traiu ou porque brigaram e separaram, eles têm direito de casar novamente, isso é mentira de Satanás, porque a Bíblia ensina que devemos permanecer casados até que a morte os separe. Depois que morre, fica livre para casar novamente, mas enquanto o cônjuge estiver vivo, a Bíblia não dá nenhuma ênfase, nenhum respaldo para casar novamente. Vamos ler aqui alguns versículos de alguns textos da palavra do Senhor, que fala, né, os versículos que provam que o divórcio é pecado, que o segundo casamento é adultério. Vamos ler aqui na palavra do Senhor. O primeiro texto que eu quero estar lendo aqui se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, meus irmãos, desse texto já deixa bem claro aqui, né, que aquele que deixa sua esposa e casa com outra, ele está adulterando, e aquele que casa com a divorciada pelo marido também adultera. Ou seja, você torna um corpo com aquela pessoa que você casou, e aquela pessoa tem que ser até que a morte separe. Somente a morte que quebra a aliança. Então muitos falam assim: ah, mas não deu certo, não deu certo de eu casar com essa pessoa e permanecer com ela, porque eu fui infeliz, porque eu sofri muito. Mas a Bíblia fala que devemos orar pelo nosso casamento, devemos orar por aquele que não é convertido, né? Às vezes pode ser que pessoas casam errado e o casamento vai sendo destruído porque escolheu o seu cônjuge lá no mundo. Tem pessoas que casam dessa maneira, tem pessoas que procuram lá no mundo, né, ter comunhão com as trevas, mas aí não pode pensar em separar, porque a Bíblia fala que há uma só ligação no céu e na terra. Quando aquela pessoa se une, eles tornam-se uma só carne. Então pense bem, para quem é solteiro ou solteira, antes de casar, conheça bem com quem você vai relacionar para a vida toda, porque não tem mais volta. Esse negócio de querer casar com pressa, porque o pastor está falando, vai, casa logo, né, para vocês não ficar fornicando, porque muitos hoje falam isso, porque eles não ensinam que o noivado deve ser santo.
para casar não pode haver contato, beijo, não pode ter abraço, porque é abraçamento, tem que esperar até o casamento. Então, meus irmãos, hoje as igrejas hoje estão se perdendo, porque não estão ensinando para os seus membros a forma correta, como que é um relacionamento entre casais, uma vida a dois. Pensa que um relacionamento íntimo pode tudo, entre quatro paredes pode tudo, mas a Bíblia diz que os imorais não herdarão o reino de Deus. Muitos que cometem práticas ilícitas no leito vai pagar caro no dia do juízo. Muitos cometem por aí, atos sexuais depravados, como sexo anal, que a Bíblia condena, que é uma prática pecaminosa, que a Bíblia fala que é chamado de sodomita o que comete essa prática. A Bíblia fala que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que cometem tais coisas parecidas com isso também não herdarão o reino de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina os padrões santos para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que o vosso leito seja maculado, sem mancha. Então, meus irmãos, o casal cristão deve ser exemplo para aqueles que estão na igreja, para aqueles que estão na sua família, que vê o relacionamento entre ambos, que são um relacionamento puro, um relacionamento de união verdadeira. A Bíblia que diz, irmãos, também em 1 Coríntios, capítulo de número 7, glória a Deus, 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10, o apóstolo Paulo está dizendo assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Então, meus irmãos, a Bíblia deixa aqui bem claro, que quando o casal se separa, a Bíblia está dizendo que ele fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. Esse negócio de muitos falam assim: eu vou separar, vou dar um tempo, e acaba que não tendo reconciliação com o marido ou com a esposa, então permaneça sem casar, porque se divorciar e casar de novo, estará cometendo um pecado de adultério diante de Deus. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo de número 6, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Então aqui está dizendo aqui que aqueles que cometem adultério, que é o segundo casamento, o terceiro casamento, não vai entrar no reino de Deus. Então muitos pensam que o adultério é só trair a esposa, que já está cometendo adultério, mas também aquele que casar novamente com o cônjuge vivo também comete adultério, porque você tem uma esposa, uma primeira esposa, um primeiro marido, mas casa de novo, você está quebrando a lei de Deus. Sabia disso? E quando você casa novamente, você descumpre a lei do Senhor, que ordena, no primeiro texto que eu acabei de ler, de Malaquias capítulo 2, versículo 16, que o Senhor odeia o divórcio. Então, meus irmãos, pense bem, antes de pensar em separar do seu cônjuge, da sua esposa,
Ah, mas ele me traiu, ela me traiu. Perdoa, né? Se não consegue perdoar, a Bíblia fala então que não case novamente. Mas o melhor é perdoar. O melhor é seguir em paz no casamento. Procura fazer o outro feliz. Procura amar, marido, a sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido, porque Cristo, Ele é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. Então, meus irmãos, não pratique esse pecado, não se separe, reconcilie-se com a sua esposa, procura seguir a paz uns com os outros, porque, meus irmãos, será muito triste para aqueles que se apartam um dos outros. É quebrada uma aliança, é destruída uma família, uma base a qual Deus construiu, mas veio o inimigo e a derrubou, a destruiu aquele alicerce. Então coloca o teu alicerce em Jesus, para que a tua casa, a tua família não seja abalada pelo inimigo. Olha só, meus irmãos, olha o que diz também em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 1: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, meus irmãos, esse negócio de falar assim, mas meu marido está vivo e eu posso casar de novo, não, isso é pecado. O pastor que casa, que abençoa a união de um casal divorciado, ele também é cúmplice, ele também vai pagar no dia do juízo em abençoar o casamento de ambos que já foram divorciados, porque Deus permite o primeiro casamento. Aí, se o cônjuge morrer, a pessoa fica livre para casar novamente, é o que está escrito aqui em Romanos 7. Porque se o marido vive ou a esposa vive e ele casar com outra ou com outro, está cometendo o pecado de adultério. Então, meus irmãos, que você venha valorizar o teu casamento. No dia que você jurou diante de Deus, foi ligado no céu, foi anotado, registrado no livro lá no céu. Então só é quebrada essa aliança só com a morte. Mas eu quero separar, não tem mais jeito. Ore para Deus restaurar a tua união, o teu casamento, porque para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível ao que crê. Então, meus irmãos, não descumpra a vontade de Deus na tua vida. Permaneça junto até que a morte o separe. Não entregue o teu casamento para Satanás. Olha só o que também diz na palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 16. Jesus falando com a mulher samaritana. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido,
porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Sabe o que está dizendo aqui, meus irmãos? Que essa mulher falou que o atual marido que ela tinha ali naquele momento, né, não era dela, ela não tinha marido. Ela falou que não tem marido naquele momento. Só que Jesus falou para ela: olha, você já teve 5, e o que você tem não é seu. Isso você falou com verdade. Então ela considerou que o atual que ela tinha não era marido verdadeiro dela. Ela sabia que o primeiro casamento dela era o que Deus considerou, era o permitido, mas ela estava ali num relacionamento ilícito, um relacionamento que não era do agrado a Deus. Então Jesus falou isso: porque tivesse 5 maridos e agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, meus irmãos, não pense em separar do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Valorize a cada dia esses momentos que Deus está te dando, porque no dia do julgamento Deus vai cobrar a tua família, Deus vai cobrar as almas que Deus colocou nas tuas mãos, seus filhos, por ser instruídos na palavra de Deus. A palavra do Senhor também diz, irmãos, que os pais devem admoestar os filhos na doutrina do Senhor. Então, meus irmãos, que nós venhamos levar uma vida santa, irrepreensível, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja é a noiva deve estar preparada para encontrar com o Senhor. Não vai entrar no céu os adúlteros, os devassos, os imorais, nem os afeminados. Esse negócio de união entre homem com homem, mulher com mulher, isso é abominável ao Senhor. Diz lá em Romanos 1 em diante, que trocaram a verdade de Deus em mentira, amaram mais a criatura do que o Criador. Esses que cometem também tais coisas serão lançados no fogo eterno. Então, igreja, é tempo de se arrepender. Aquele que está casado pela segunda vez, volte para a primeira esposa, volte para o primeiro marido. Se não tem como, então fique sem casar, aguarde ali até que aquele cônjuge venha a falecer, ou permaneça do jeito que está, como diz a palavra do Senhor. Porque está dizendo, irmãos, que aquele que separar, fique sem casar. A Bíblia não manda casar de novo, se separar. Então, divórcio, realmente, com toda certeza, é pecado de adultério. Não desagrade o Senhor. Não prostitua o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, com a meretriz, com a prostituta, com um relacionamento que vai levar para a perdição a tua alma. Mas guarde a tua vida, a tua alma, o teu corpo para o Senhor. Você que é solteiro, você que é solteira, ore a Deus, para Deus mostrar quem é o prometido ou prometida para a tua vida. Não sai casando de qualquer maneira, desesperado, mas espera no Senhor com paciência. Não vê pelos olhos da carne, não coloque o desejo da carne no teu coração, mas coloque a vontade de Deus na tua vida em primeiro lugar. E aí Deus vai preparar um relacionamento, um casamento segundo o coração de Deus, um casamento abençoado,
um casamento duradouro para a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu deixo aqui alguns versículos da palavra do Senhor. É claro, irmãos, que a gente não está contra ninguém, nós estamos em defesa da verdade. Deus, Ele ama o cristão, mas Ele abomina o pecado. Deus não quer que a igreja se contamine com o mundo, não pratique as práticas dos pagãos, dos gentios que são mundanos, mas sim, irmãos, que venhamos ter uma conversão verdadeira, entender o Evangelho de Cristo, se santificar ainda mais. Aquele que é santo, santifique mais ainda. Aquele que é sujo, vai sujar mais ainda. E o Senhor virá para dar a cada um segundo tem feito pelas suas obras. Então, meus irmãos, cuide bem, vigie para não cair nas tentações e nas armadilhas do inimigo, porque o inimigo tem andado ao derredor para destruir casamentos, tem colocado demônios para seduzir o teu marido e a tua esposa. O demônio que está atuando hoje, irmãos, com força, é o demônio da pombagira, colocando as mulheres para serem sensuais, serem mulheres que vai trazer ali a sexualidade, a lascívia, e fazer com que muitos homens caiam também no pecado de adultério, só de olhar, só de desejar. A Bíblia diz que aquele que olhar por uma mulher com desejo impuro no teu coração, cometeu pecado com ela. É isso que Jesus fala. Então, meus irmãos, ouça o que o Espírito Santo diz. Jesus está voltando. Se santifique ainda mais, igreja. Olha só, irmãos, Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para desejar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então não precisa ter o ato sexual, só de olhar e desejar comete também pecado de adultério. Para você ver como que é, irmãos, as coisas de Deus. É muito sério, irmãos. Não coloque o desejo da carne na tua vida. Busque a vontade de Deus, porque a vontade de Deus permanece para sempre em nós, se nós estivermos realmente voltado para o Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa te direcionar em toda a verdade, que você possa se arrepender de tais práticas, das imoralidades, dos pecados ocultos que faz com que muitos se distanciem do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.